Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse verdade... Bom dia! Hoje é dia 1º de janeiro de 2021, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 7º vídeo da série Renunciei à Minha Religião. Estou fazendo aqui uma pequena série sobre o maravilhoso livro Nada Ortodoxa. Nada Ortodoxa. Aqui está o livro. Nada Ortodoxa, escrito pela judia Deborah Feldman. E aqui uma história de renúncia à religião, ao judaísmo. Aqui então o 7º vídeo. Vou trazer mais um trecho aqui, um diálogo da Deborah Feldman, quando estava na Sociedade Judaica Assídica, lá no Brooklyn, distrito de Nova York, nos Estados Unidos. Ela aqui, o diálogo dela com uma grande amiga que ela tinha. E uma grande amiga também judia assídica, que tinha o senso crítico tal qual a Deborah Feldman. Porque a Deborah Feldman, como venho mostrando aqui, dentro de uma sociedade judaica assídica fechada, ela tinha um senso crítico, ela criticava, ela analisava os costumes ridículos da sociedade assídica e fundamentados na Bíblia. A Bíblia é um livro dos judeus, na pura acepção da palavra. A Bíblia é um livro dos judeus. Então os judeus assídicos, eles se amarram à Bíblia, principalmente a Torá, Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Então eles se amarram à Torá, os judeus. E aqui no caso, os judeus assídicos também. Então vou mostrar aqui mais um trecho, a Deborah Feldman aqui falando acerca de uma grande amiga dela, que vivia dentro da sociedade judaica assídica. E você verá o que aconteceu com essa amiga dela. Então, vamos aqui a mais um trecho aqui do livro. Antes de aqui abordar esse trecho, quero aqui tornar público, por meio do vídeo, que recebi 3 comentários, de 3 internautas. O Tadeu Pedro Fernandes Leite, o Fábio Delgado e a Lise. Repetindo, Tadeu Pedro Fernandes Leite, Fábio Delgado e a Lise. O Tadeu Pedro Fernandes Leite me escreveu dizendo que assistiu já por completo a série com o mesmo título, Nada Ortodoxa, na Netflix. Ele já viu a série, que foi inspirada neste livro aqui, da Deborah Feldman. E há muitas diferenças, como já mostrei no primeiro vídeo da série. Há diferenças entre a minissérie, com 4 capítulos, e o livro. Então, o Tadeu Pedro Fernandes Leite me escreveu dizendo que assistiu por completo a minissérie e ele adorou. O Fábio Delgado me escreveu dizendo que assistiu a minissérie e também parece, ele colocou que está lendo o livro, que ele assistiu a minissérie. E parece que ele também escreveu que está assistindo, que comprou o livro Nada Ortodoxa. Eu acho que sim.
Eu entendi mais ou menos assim. Mas a minissérie ele assistiu por completo e adorou também. Já a Lise, a internauta Lise, me disse que assistiu a minissérie, adorou, e que ela já está lendo o livro, este livro aqui, Nada Ortodoxa, primeira edição aqui no Brasil. Este livro foi lançado agora, em setembro de 2020. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, há 4 meses este livro aqui foi lançado no Brasil. É coisa nova. Então aí, parabéns ao Tadeu Pedro Fernandes Leite, ao Fábio Delgado e à Lise. E você que está assistindo a esse vídeo, se você gosta de estudar sobre religião, este livro aqui, Nada Ortodoxa, ele não pode faltar em sua biblioteca. Você jamais vai encontrar um livro que traga uma infinidade de costumes de uma sociedade aqui, a sociedade dos judeus assídicos, lá no Brooklyn, nos Estados Unidos. Jamais você vai encontrar um livro que traga tantos costumes aqui, como traz a Deborah Feldman, porque ela era assídica. Ela era uma judia assídica e ela abandonou. Ela nasceu numa sociedade assídica, fechada, morou lá durante 23 anos, casou-se com um judeu assídico, vivia sob os costumes rígidos dos judeus assídicos. E ela abandonou tudo isso aos 23 anos de idade. Saiu do Brooklyn, de Williamsburg, e levando seu filhinho, deixou os costumes da sociedade assídica, deixou o marido, e ela ganhou a liberdade. Hoje, ela é uma mulher feliz, livre de costumes ridículos, fundamentados principalmente na Bíblia. É o que eu sempre digo aqui, a Bíblia é um livro, na verdade, dos judeus, e muito antigo. Você não pode recorrer à Bíblia. Não pode, porque é um mundo totalmente diferente do nosso. Uma negação aos direitos humanos sem fim. Então você não pode recorrer a um livro, a um conjunto de livros antigo. Não pode. Não pode recorrer àqueles costumes ridículos que ferem os direitos humanos das pessoas. Entendeu? Então vou trazer aqui mais uma passagem belíssima neste livro aqui. E aí, a relação da judia na época, Deborah Feldman, judia assídica, com a amiga dela, chamada aqui no livro, Porminde, uma grande amiga dela, também judia assídica. E as duas tinham outra visão, contestavam a Deborah Feldman, e essa amiga dela, chamada aqui de Mindy, elas contestavam os costumes impostos a elas dentro da sociedade assídica. Então elas tinham uma mente crítica, as duas. E a Deborah Feldman adorava essa amiga. Só que aconteceu uma coisa que decepcionou a Deborah Feldman. O comportamento da amiga depois. E é o que eu vou explicar aqui. Certinho? Antes, quero aqui dizer novamente como é que a Deborah Feldman veio ao mundo. Uma família judia assídica, os judeus assídicos, repito aqui, judeus assídicos são aqueles judeus descendentes de vítimas no Holocausto do maluco Adolfo Hitler. Então esses judeus assídicos descendentes, eles se agrupam de forma volumosa no Brooklyn, distrito de Nova York. Se você vai aos Estados Unidos com frequência, vá ao Brooklyn, vá ali a Williamsburg, uma parte do Brooklyn, e procure ali o ex-esposo da Deborah Feldman e você vai encontrá-lo. Entendeu? Então, muito bem. No Brooklyn havia uma família rica, que aí seria o pai da Deborah Feldman. Havia uma família rica e
o rapaz judeu assídico já estava com 24 anos. Com 18 anos, a sociedade judaica assídica já quer que o filho já se case. O filho ou a filha também. Ou os dois, ambos. Então, a família judaica assídica, ela deseja que seus filhos se casem com 18 anos de idade. Então, eles visam ao casamento. Você vê, eles visam ao casamento. Então, um filho aqui de uma família rica estava com 24 anos de idade. Já deveria ter se casado com 18. Só que ele não conseguia uma companheira. Mas por quê? Por duas razões. A primeira, a principal, esse jovem de família rica, com 24 anos, era deficiente mental, tinha deficiência mental. Então, um deficiente mental dificilmente consegue uma companheira, uma esposa. Uma pessoa sadia não vai se casar com um deficiente mental. Não é a regra? Não vai. Uma mulher sadia não vai se casar com um deficiente mental. Não vai. E outra coisa, além da deficiência mental, esse jovem com 24 anos, ele tinha problemas com o álcool. Ele era um viciado em álcool, só vivia bêbado. Então, ficava muito difícil para esse jovem conseguir uma esposa. Como ele era filho de uma família rica, aí a família começou a procurar alguém para casar com ele. E aí foi encontrar uma judia que morava na Inglaterra. Não era uma judia assídica, mas era uma judia. Os judeus, eles são uma sociedade reservada. Eles não querem se misturar com outros. É o caso da Bíblia. É o caso da Bíblia. Eles não querem se misturar ali com outros povos. Então, eles procuraram uma judia para se casar com um judeu assídico. E encontraram aquela mulher que seria a mãe da Débora. Ela morava na Inglaterra e era pobre, uma judia pobre. E ela desejava encontrar um homem com posses. E aí veio a oportunidade. Então ela saiu da Inglaterra e foi para o Brooklyn, nos Estados Unidos. E aí ela se casou com esse judeu com deficiência mental. E aí houve o surgimento da filha. Nasceu a Deborah Feldman. Então a Deborah Feldman é filha de um judeu assídico dentro do Brooklyn, um judeu com problemas mentais, o pai dela, e ela fala aqui sobre o pai dela, depois mostrarei em outro vídeo. Ele com problemas mentais, com problema com álcool, e aí ela nasceu. E a família, como a família era rica, a família trouxe a mãe da Débora para os Estados Unidos, colocou-a em um apartamento, todo mobiliado, tudo pago pela família do marido, alimentação, móveis, vestuário, tudo pago pela família do marido. E aí ela se casou, e aí nasceu a Deborah Feldman. Só que, como é óbvio, a mãe da Deborah Feldman não aguentou o esposo. Com deficiência mental e com problemas de embriaguez, ela não aguentou o esposo. Ela pegou o carro e foi embora. Abandonou a família e deixou a filha com o pai. Entendeu? A filha com o pai. E foi embora, a mãe da Débora. E a Deborah Feldman mostra aqui que ficou com muito ódio da mãe, pelo fato de a mãe ter deixado o pai e não ter levado a filha. A Débora queria também ir embora juntamente com a mãe, mas a mãe foi sozinha. Então deixou a Deborah Feldman com o pai. Como o pai tinha problemas mentais, não iria dar conta de criar a Deborah Feldman, aí ela passou a viver com uma tia, que ela chama aqui no livro de Shaya. E essa tia era muito ruim para a Débora. E a Débora pediu à tia que a deixasse morar com os avós paternos, que ela trata aqui o Bob, a avó, e o Zeide, o avô. Então aí a tia,
deixou a Débora morando com os avós paternos, o pai e a mãe do pai dela, com os avós paternos, Bob, mulher, e o Zeide, o homem. Então a Deborah Feldman ficou morando com os avós, entendeu? E aí os avós depois arranjaram um marido para ela, quando ela estava com quase 18 anos de idade. Eles arranjaram porque lá, dentro da sociedade judaica assídica, os casamentos são arranjados. Os pais procuram um noivo, uma noiva, um noivo para a filha. São casamentos arranjados. O pai procura um noivo para a filha. E aí os avós procuraram um noivo para Deborah Feldman e encontraram aqui, que ela chama, né, aqui de Eli. Então, muito bem, então foi assim que a Deborah Feldman veio ao mundo. Filha de um judeu assídico com problemas mentais e com problemas com álcool e de uma judia não assídica. Muito bem. E hoje a Deborah Feldman mora em Berlim, na Alemanha. A mãe dela também. Então vamos aqui, vou mostrar um caso aqui para que você analise. Que é justamente a amizade que houve. Aqui a amizade entre a Deborah Feldman e uma amiga dela que ela conheceu em uma escola. Uma amiga dela chamada Mindy. E a amiga também criticava os costumes da sociedade em que vivia. Essa amiga, juntamente com a Deborah Feldman, não aguentavam caladas a imposição daqueles costumes, entendeu? Elas criticavam os costumes da sociedade judaica assídica. Então elas eram vistas não com bons olhos, porque elas criticavam. Eram mulheres críticas. Mulheres críticas. E, por exemplo, as duas liam livros que eram proibidos pela sociedade judaica assídica. Elas liam livros às escondidas. Compravam os livros e escondiam os livros debaixo da cama, debaixo do colchão, para que ninguém pegasse, porque não era permitida a leitura de livros não recomendados pelos judeus assídicos. Uma prisão por causa da religião. Então, a Deborah Feldman e essa amiga dela, Mindy, elas tinham o mesmo senso crítico e eram grandes amigas. E na adolescência ali, as duas, no colégio, saíam para shoppings ali, tomar um sorvete, etc., às escondidas. As duas conversavam ali longamente. A Deborah e essa amiga dela, Mindy, por exemplo, diziam que quando elas se casassem, elas torciam para que os pais indicassem um noivo, arranjassem um noivo que não fosse profundamente religioso. Elas não queriam um judeu assídico profundamente religioso. Elas evitavam isso, as duas evitavam isso, para que não surgissem problemas depois. E aí veja o que aconteceu com essa amiga dela, que era tão crítica, tão assim, entre aspas, avançada para a cultura dela, que a Deborah aqui ficou abismada com o que aconteceu depois com essa amiga dela, a Mindy. E é isso que eu vou mostrar aqui, esse trecho. Muito importante para que você entenda. Então, a Deborah Feldman casou-se com o tempo, casou-se com Eli, judeu assídico rigoroso, é por isso que a relação não deu certo, e a Deborah Feldman teve aí uma decepção com essa amiga dela, que na adolescência dizia que não iria aceitar um homem religioso, que ela não iria aceitar os costumes impostos por um marido religioso, profundamente religioso, entendeu? Então a Deborah Feldman, ela ficou abismada quando viu o que aconteceu com a amiga dela, aquela amiga avançada que dizia que não iria aguentar desaforos por parte do marido. Então é isso aqui que vou mostrar no livro, a decepção da Deborah Feldman em relação à sua amiga Mindy.
Então vamos ler aqui, para que você aí entenda. Na página 154 e página 155 do livro. É uma parte aqui muito importante. Então vamos ler aqui a Deborah Feldman aí conversando com a Mindy. Aqui, nesse ponto, ainda a Mindy e a Deborah Feldman eram solteiras. Então veja aqui o que a Deborah Feldman diz aqui, depois de ter casado e reencontrado com sua amiga Mindy. E veja a decepção da Deborah Feldman. Vamos ler assim, ela diz aí: o que eu previa aconteceu, a Débora escrevendo, que aconteceu o que ela previa. O que era que ela diz isso? Em relação ao casamento, porque o casamento é arranjado dentro da sociedade judaica assídica. Os pais escolhem, procuram um noivo para a filha. Então ela está dizendo aqui, a Débora, que o que ela previa em relação também a Mindy, aconteceu, que a Mindy aí está casada com um homem que foi arranjado aí pelos pais dela. Então ela diz assim, a Débora: o que eu previa aconteceu. O casamento de Mindy foi arranjado apenas um ano depois. Viu aí? E como todas as irmãs da Mindy, ela, a Mindy, diz aí a Débora, ela se casou com um sujeito profundamente religioso. Veja aí, a Mindy não queria isso, se casar com um judeu profundamente religioso, porque ela disse que não iria dar certa essa relação, porque ela tinha a cabeça avançada contra muitos costumes da sociedade assídica em que ela vivia. Só que, infelizmente, diz aí a Débora, sua grande amiga Mindy se casou com um homem profundamente religioso. Aí diz a Débora, ele, o esposo da amiga Mindy, ele desaprovava livros seculares, que são livros não recomendados pelos judeus assídicos, os livros de fora da sociedade assídica. Uma aberração. Então a Débora diz aí, ele, o esposo da amiga dela, da Mindy, ele desaprovava livros seculares e era mais difícil escondê-los dele do que fora esconder de sua família. Ela está dizendo aqui que a Mindy, quando era solteira, lia livros que eram proibidos. Ela lia às escondidas. E agora, casada, ela diz aqui que no caso da Mindy chegar a ler livros seculares não recomendados, ela diz aqui que agora ficou mais difícil para a Mindy esconder esses livros do marido profundamente religioso. É o que ela diz aí. Então vamos lá. Ele desaprovava, o marido dela, não concordava que a esposa Mindy lesse esses livros. Ele desaprovava livros seculares e era mais difícil escondê-los dele do que fora esconder de sua família. Ela, a amiga dela, Mindy, já casada com um homem profundamente religioso, ela deixou os livros de lado. Veja aí, a Mindy, aquela amiga dela, que na época de solteira, dizia que não queria um homem profundamente religioso, que ela queria liberdade para ler qualquer livro que ela quisesse. Só que agora tudo mudou. E aí foi a grande decepção da Deborah Feldman diante da amiga. Ela, a amiga dela, Mindy, ela deixou os livros de lado. Veja, ela abandonou as leituras. Ela deixou os livros de lado e se ocupou de ter filhos. Porque dentro da sociedade judaica, a função ali da mulher, igual a da Bíblia no mundo antigo, era a função apenas de parir. A mulher servia apenas para gerar filhos, parir e nada mais. O homem trabalhando e a mulher em casa, cuidando da cozinha, cuidando dos filhos. É aquela visão negativa sobre a mulher que está na Bíblia e aqui ela é representada pela sociedade judaica assídica. A função da mulher aqui na sociedade assídica resume-se apenas a ficar na cozinha, abrir as pernas e parir. Essa é a função da mulher aqui. Veja que absurdo.
E aí continua Débora, dizendo, da última vez que a vi, veja aí, a Débora já estava casada. E viu aí a amiga dela, Mindy. Veja bem, agora já casada com um homem profundamente religioso. Então ela diz aí, da última vez que a vi, que a Débora viu a amiga Mindy, antes de nos afastarmos, veja aí, já houve a separação, porque a Mindy, por pressão do marido, abandonou a amiga Deborah Feldman, porque o marido conhecia já a Deborah Feldman, a visão crítica da Débora, e não queria a esposa dele, veja aí, conversando com a Deborah Feldman. Veja a escravidão da mulher dentro de uma sociedade religiosa. E aí, vamos lá. Antes de nos afastarmos, a Débora se afastar da Mindy, que foi grande amiga dela, já tinha 3, veja aí, já tinha 3 e estava grávida do 4. Veja aí, ela viu uma amiga dela, aquela amiga, na época da adolescência, que criticava os costumes, que não queria se casar com um homem profundamente religioso, mudou totalmente. Essa amiga dela, a Mindy, mudou totalmente. Casou-se com um judeu assídico profundamente religioso, que via a mulher apenas como um ser destinado à cozinha, a parir. E aqui ela diz que a amiga dela, a Mindy, deixou de ler livros seculares fora da sociedade assídica e que essa amiga, coitada, estava reservada a ficar na cozinha para sempre e parir, parir, parir. Diz aqui que ela já tinha 3 filhos e estava grávida do 4. Veja aí, o marido dela, profundamente religioso, trabalhando, e a mulher em casa, na cozinha, encostando o umbigo no fogão, cuidando das crianças. É a mulher, a visão negativa da mulher na Bíblia, retratada aqui na sociedade judaica assídica. E continua aí a Débora escrevendo. Ela, a Mindy, amiga dela, ela sorriu para mim da porta de sua casa. Veja bem, equilibrando uma criança no quadril. A pobre amiga Mindy, reservada a um mundo apenas para parir e cuidar de filhos. E diz a Débora que a Mindy falou assim para ela, veja aí, Débora, é a vontade de Deus. Veja o atraso aí. Em que mundo a Mindy foi entrar? A Mindy diz a Débora, Débora, é a vontade de Deus eu ficar em casa, parir, parir e parir. Isso é a vontade de Deus, Débora. A Débora diz que não entendeu. Parece que aquela mulher não era mais aquela Mindy na época da adolescência. Então continua aí. Ela diz a Débora, Débora, minha amiga, é a vontade de Deus. Deus quer que eu fique em casa, no fogão, cuidando, parindo e cuidando dos filhos. É a vontade de Deus, Débora, dizia aí a Mindy. E a Débora escreve, disse assentindo encabulada, virei, a Débora virou, virei e desci os degraus do prédio em que ela morava com uma sensação de náusea. Veja aqui a Débora. Sentiu uma sensação de náusea diante daquela afirmação ridícula da amiga dela, a Mindy, que se transformou após o casamento. A Mindy, na adolescência, criticava a posição da mulher inferior apenas para parir e cuidar de filhos. Agora essa Mindy, depois do casamento, mudou de pensamento. E isso aí causou uma sensação de náusea a Deborah Feldman. Ela escreve aí. Veja, ela diz, virei e desci os degraus do prédio em que ela morava com uma sensação de náusea. Aquela mulher, diz a Débora em relação à sua amiga Mindy, aquela mulher à porta não era a Mindy que eu conheci. A mulher que conheci teria feito prevalecer sua independência, viu aí?
não teria desistido e acatado seu destino. Então você vê aí a decepção da Débora diante da amiga Mindy. A amiga Mindy se dobrou aí ao marido profundamente religioso. Deixou de ler livros que ela gostava de ler, e aí ela ficou apenas na função de mãe. Umbigo colado ao fogão, parindo filhos e cuidando de filhos. É essa a posição inferior da mulher diante do mundo religioso da Bíblia, e aqui reproduzido pela sociedade judaica assídica. Então você vê aí a decepção da Débora diante daquela amiga dela. Aquela amiga dela perdeu a identidade. Na adolescência dizia que não iria suportar alguém para comandar sua vida. E aí acabou caindo nessa mesma armadilha. Daí a decepção da Deborah Feldman. E continua a Débora aí, veja, ela diz assim: essa expressão, entre aspas, a vontade de Deus, porque a Mindy disse a ela que Débora, isso aí é vontade de Deus. Eu ficar no fogão, com o bico colado ao fogão, parindo e cuidando de filhos. Deus quer isso, Débora. A Mindy mudando aí totalmente sua personalidade. E aí diz a Débora: essa expressão, a vontade de Deus, dita pela amiga Mindy, me tirou do sério. Veja aí, a Débora ficou revoltada quando a Mindy disse a ela que era da vontade de Deus a mulher ficar em casa, colada ao fogão, parindo e cuidando de filhos, e o homem trabalhando. Viu aí? A mesma ignorância bíblica retratada aqui pela sociedade assídica. Então veja aí, a Débora diz que a vontade de Deus, essa expressão, a tirou do sério. Continua a Débora: não existem, veja aí que coisa linda, não existem vontades além das nossas. Olha que verdade. Não existe Deus algum quer que uma mulher fique em um fogão, parindo e cuidando de filhos, e o homem trabalhando. Deus algum existe, Deus algum quer isso. O que a pessoa faz é vontade dela, como diz aqui a Deborah Feldman. Essa é uma mulher inteligente. Ela diz aqui: não existem vontades além das nossas. É uma grande verdade. Não existe vontade além da própria pessoa. É a pessoa que controla a vontade. É uma cultura que impõe costumes, e não entidade alguma, e não Deus algum. Então a Débora diz aí: não existem vontades além das nossas. E ela continua: não foi Deus quem quis que Mindy, amiga dela, tivesse filhos. É óbvio. Como não é Deus algum que quer que uma mulher infértil seja infértil, não gere filhos. Deus algum. Nada tem a ver com entidade alguma. Entidade alguma existe que controla a fertilidade de uma mulher ou a infertilidade de uma mulher. Tudo isso é criação do homem. Então a Débora diz aí: não foi Deus quem quis que minha amiga Mindy tivesse filhos. Ela não percebia isso? Veja aí, a Débora dizendo que a Mindy havia perdido sua inteligência. Porque será que ela não percebia isso? Que Deus algum existe, que Deus algum comanda, que Deus algum determina que a mulher fique em casa, reduzida a parir e filhos e cuidar deles? É isso aí que a Débora diz. A minha amiga Mindy, que era avançada na adolescência, como é que ela muda assim tão de repente? Será que ela não percebia que Deus algum quer que uma mulher fique parindo apenas e cuidando de filhos? Viu aí? A Débora, ela não percebia isso, a Mindy não percebia isso. Uma coisa que é tão fácil a gente perceber. Continua a Débora: seu destino, o destino da amiga dela, a Mindy, que agora estava casada com um homem profundamente religioso, reduzida ao fogão, parindo e cuidando de filhos. Diz a Débora: seu destino, o destino de Mindy, estava sendo decidido
pelas pessoas a seu redor, não por uma intervenção divina. Olha que coisa linda. Aqui é a inteligência da Débora, dizendo que a situação da Mindy, apenas reservada à casa, apenas parindo e cuidando de filhos, que isso aí não é decidido por uma intervenção divina, por Deus algum. Isso sim é decidido pelas pessoas ao redor da Mindy, entendeu? Ela aqui, a Deborah Feldman, inteligentíssima, são as pessoas que interferem na vida das outras. E Deus algum existe. Deus algum interfere na vida de quem quer que seja. É a cultura, é a sociedade que impõe isso. É o que diz aqui a Deborah Feldman. Essa aí é uma mulher inteligente. Então ela diz, seu destino estava sendo decidido pelas pessoas a seu redor, pelo marido dela, profundamente religioso, que proibia a mulher de ler, proibia a mulher de trabalhar, apenas reservada ao lar, parindo e cuidando dos filhos. São as pessoas a nosso redor, são pessoas a nosso redor que realmente impõem essas regras e não entidade alguma. Continua aí a Débora. Não havia nada a ser dito. Seu marido já decidira, viu aí? O marido é que decidiu que ela ficasse reservada à casa, a parir e a cuidar de filhos. O marido dela. Ali, ao lado dela, aquele homem é que estava decidindo pela vida dela e não entidade alguma. É tão fácil entender isso. E continua aí a Débora. Seu marido já decidira que eu era má influência. Eu não tornaria sua vida mais fácil ao ficar insistindo em vê-la, mas sempre me lembraria dela. A Débora está dizendo aqui que diante dessa situação calamitosa em que estava a própria amiga, o marido, sabendo que a Débora era uma mulher inteligente, uma mulher que tinha o senso crítico sobre os costumes da sociedade em que vivia, o marido da amiga, da Mindy, sabendo disso, cortou aí a relação da esposa com a Débora. E a Débora diz que não adiantava ficar insistindo para que sua amiga Mindy recuperasse sua consciência, recuperasse a inteligência. Diz aí a Débora que não ficaria, seria tempo perdido tentar convencê-la do contrário, porque ela estava contaminada pelas decisões do marido. É o que diz aí a Débora. Mas aí ela diz no finalzinho que sempre se lembraria da amiga, porque ficou a lembrança. Então você vê aí que uma amiga dela, a Mindy, na época da adolescência, era uma mulher crítica. Criticava os costumes da sociedade em que ela vivia. Só que aí casou-se com um homem profundamente religioso e mudou aí de vida, dizendo que é da vontade de Deus a mulher ficar em casa, ao lado de um fogão, parindo filhos e cuidando deles. Veja a ignorância. E a Débora disse aí que Deus algum existe, Deus algum interfere na vida de quem quer que seja. Na verdade, quem estava interferindo, dando regras na vida da Mindy, era o esposo dela, e não entidade alguma. Deus algum existe, Deus algum deseja que a mulher fique em casa, parindo e cuidando de meninos. Isso é ignorância da cultura. É a cultura que impõe isso. Se essa Mindy aí tivesse nascido aqui no Brasil, lá em Sobral, nascido aí há 20 anos, 30 anos, a Mindy, jamais ela iria ficar reservada ao fogão, parindo e cuidando de filhos. Se essa Mindy aí tivesse nascido aqui no Brasil, estivesse hoje no Rio de Janeiro, São Paulo, ela teria outra visão. Ela até iria querer, talvez, não se casar com quem quer que seja,
ficaria solteira, não queria casamento com ninguém, muito menos filhos. Então é a cultura que impõe isso. Deus algum existe, Deus algum cria costumes, é o homem que cria costumes. Aí está a Mindy, ela dizia que era da vontade de Deus, que é da vontade de Deus, ela está lá nos Estados Unidos, uma escrava aí, dizendo que é da vontade de Deus a mulher ficar no fogão, parindo e cuidando de filhos. Vontade de Deus alguma. Tanto é que se ela nascesse no Brasil, morasse em Brasília aqui, ela estaria trabalhando. Não estaria em casa, parindo e cuidando de filhos. Estaria trabalhando, uma mulher ativa, como tantas aí que a gente vê. Então você vê que numa sociedade dessa, ridícula, costumes ridículos, fundamentados na Bíblia, costumes também ridículos, a visão sobre a mulher era a visão da inferioridade. A mulher, em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, era considerada propriedade do marido. Da mesma forma que a repetição, os judeus repetindo o que está lá na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. A inferioridade da mulher na Bíblia, trazida para cá ainda hoje, por uma sociedade religiosa. Tudo é a cultura. Deus algum existe, Deus algum fixa costumes. É o homem que cria deuses, é o homem que cria costumes. Repito, se essa Mindy aí fosse uma brasileira hoje, ela não estaria em casa, colada ao fogão, parindo e cuidando de filhos. Ela estaria hoje aqui no Brasil, trabalhando. Trabalhando em qualquer lugar, seria uma policial militar, uma policial civil, iria contratar uma empregada doméstica para fazer a comida, para cuidar dos filhos dela. Ela não iria ficar em casa. Como a gente vê aqui no Brasil, mulheres trabalhando da mesma forma que o homem. Então tudo isso, Deus algum existe? Deus algum diz que a mulher deve ficar em casa parindo e cuidando de filhos e que o macho, o homem, vá trabalhar. Deus algum existe? Deus algum faz isso. É o homem que cria deuses, é o homem que cria costumes. É simples entender isso. Não existe a vontade de Deus, como diz aí a pobre amiga da Débora, a Mindy. Não existe isso, vontade de Deus. É a vontade do homem, porque é o homem que cria deuses, é o homem que cria costumes. Essa amiga dela, a Mindy, quando ela diz a vontade de Deus, na verdade é a vontade do marido dela, que é um homem profundamente religioso. Então ela está em casa, cuidando de fogão, parindo filhos e cuidando dos filhos, coitada, pela vontade do marido dela e de Deus algum, porque Deus algum existe. Entendeu, gente? Mais um vídeo e muito obrigado.